Ruas vazias, prédios abandonados e um silêncio ensurdecedor e aterrorizante. Essas são algumas características que as cidades fantasmas possuem. Mesmo que pouca gente saiba, existem muitas cidades abandonadas espalhadas por vários cantos do planeta. Às vezes elas ficam abandonadas por tanto tempo que se transformam em verdadeiros cenários de filme de terror. Também é comum que algumas dessas cidades passem a ser pontos turísticos, atraindo pessoas interessadas na história por trás das ruínas. Enquanto isso, outros locais abandonados passam a ser vistos como aterrorizantes. E no vídeo de hoje, separamos uma lista especial com algumas cidades fantasmas, assustadoras e ao mesmo tempo incríveis. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Não vai levar aí nem 10 segundos, então vai lá, a gente espera. Pronto? Agora vamos para o vídeo. Pripyat, Ucrânia. No dia 26 de abril de 1986, o grande reator da usina de Chernobyl revelou para o mundo uma das tragédias mais impressionantes da história. Naquela data, os operadores da usina decidiram aproveitar uma manutenção de rotina para verificar se o reator de número 4 poderia se manter resfriado, mesmo se a usina ficasse sem energia. Durante o teste, eles desligaram os geradores de emergência e reduziram a potência do reator, algo que ia contra os protocolos de segurança. E a consequência disso veio logo depois. Não demorou muito para o componente começar a mostrar atividade instável e níveis de energia anormais. Mesmo que os trabalhadores tenham tentado desativá-lo, um pico de energia criou uma cadeia no interior do reator, que o fez então explodir e destruir tudo que estava à sua volta. Além, é claro, de espalhar radioatividade para todos os lados. Hoje em dia, o reator que sofreu o acidente está envolto numa caixa apropriada, chamada de sarcófago. Entretanto, ainda assim, a área permanece imprópria para a vida humana e todas as pessoas precisam ser evacuadas de lá. Por isso, hoje o local é completamente abandonado, inclusive o enorme parque de diversões que existia por lá. De vez em quando, ainda assusta ver a roda gigante se movendo lentamente, sozinha. Num lugar vazio e inabitável como esse, realmente é assustador. Porém, apesar de humanos não viverem mais no local, a vida selvagem prosperou e de maneira abundante. Nas enormes ruas de Pripyat, lobos caçam silenciosamente entre os enormes prédios de apartamentos e javalis buscam comida no parque de diversões abandonado que seria inaugurado exatamente no dia da seguinte explosão. Ilha de Hashima, Japão. Durante a época da Revolução Industrial do Japão, grandes empresas se esforçaram para investir no país, que parecia ir revelar um futuro brilhante e empolgante. Uma delas foi a Mitsubishi, que resolveu erguer numa ilha completamente remota uma civilização inteira, com grandes edifícios de concreto. A ilha escolhida pela companhia ficava em torno de grandes depósitos de carvão, uma das maiores riquezas das ilhas de Nagasaki, onde estava localizada. Até hoje, o lugar abriga alguns dos primeiros prédios altos de concreto do Japão e por quase um século inteiro, a mineração na ilha floresceu e fez se tornar um dos principais pontos de trabalho. Em seu auge, a ilha de 15 hectares abrigou mais de 5.000 pessoas, que geralmente eram mineradores de carvão que se mudavam para lá com suas famílias. A Mitsubishi, então, aproveitou o alto investimento no Japão e levantou a cidade de concreto, confiante que muitas pessoas continuariam indo para lá em passeios turísticos ou para comprar apartamentos modernos para a época. Entretanto, a investida não funcionou e, a partir do ano de 1974, a ilha se viu completamente abandonada. Todos os que antes viviam ali em casas simples precisaram se mudar e os turistas ou moradores jamais nem sequer chegaram a ocupar os lugares. Um clima pós-apocalíptico assombra a ilha hoje em dia, que é vista como um local até amaldiçoado, sem vida. As torres em ruínas são altas e as ruas vazias sobrevivem no meio de um assustador silêncio industrial. Em 2009, o lugar foi aberto para passeios turísticos e todos os anos pessoas vão até lá para visitar cinemas, apartamentos e lojas, claro, abandonados, do que é conhecido hoje como a Ilha Fantasma. E se olharmos bem para as fotos do lugar, dá até para concordar que o nome combina, não é mesmo?
Pompeia, Itália. Em nossa lista, talvez a mais antiga e conhecida das cidades abandonadas seja Pompeia. Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já ouviu falar nela. Pompeia fica no sul da Itália, mais precisamente a 22 quilômetros de Nápoles, e está abandonada desde o ano 79 d.C. Ou seja, foi uma sociedade que coexistiu com o próprio Jesus quando ele esteve na Terra. Mas por qual motivo Pompeia ficou abandonada? No ano 79, o vulcão Vesúvio entrou em estado de erupção e a sua lava carregou tudo o que encontrou pelo caminho, incluindo casas, moradores e qualquer tipo de vida que existia lá. Durante muitas eras, a cidade ficou completamente esquecida na história, soterrada pelo antigo vulcão. E como Pompeia foi reconstruída a alguns quilômetros do local da tragédia, pelos próprios moradores que sobreviveram e conseguiram fugir, o paradeiro das ruínas da antiga cidade se viu ignorada por muito tempo. Durante o século XVIII, os estudiosos finalmente se lembraram de Pompeia e começaram então a escavar a cidade em meio a cinzas e pedras. Para surpresa dos arqueólogos, lava e cinzas acabaram conservando as construções e objetos de Pompeia. Até mesmo corpos humanos foram encontrados petrificados na mesma posição em que estavam no exato momento em que foram atingidos pelo material quente do vulcão. Dá uma olhada, por exemplo, nessa imagem. Me diz o que esse antigo morador de Pompeia estava fazendo quando foi atingido pela lava do vulcão. Parece que ele morreu fazendo o que mais gostava, não é? Agarrando seus entes queridos. A ciência ainda estuda o caso e tenta descobrir o que ele realmente estava fazendo naquele momento em que partiu dessa para melhor, se é que podemos dizer isso. Buddy, Estados Unidos. No ano de 1879, Buddy era uma típica cidade americana do Velho Oeste. Aquelas típicas de filmes de ação que todo apaixonado por cinema adora. Lá viviam aproximadamente 8.500 pessoas, que trabalhavam principalmente com extração de ouro e outros minérios, componentes em abundância na região. A cidade também era muito conhecida pelos tiroteios, pelas brigas, ou seja, era mesmo uma cidade do Velho Oeste americano. O problema é que muitos mineradores passaram a se mudar para Buddy, localizada logo no território da Califórnia, e as minas ficaram praticamente esgotadas em uma década apenas. Por esse motivo, a população entrou em declínio constante e a cidade acabou por ficar completamente abandonada. No final do século XIX, muitas cidades foram construídas no oeste dos Estados Unidos, impulsionadas pela famosa Corrida do Ouro. As cidades mineradoras do Velho Oeste foram abandonadas com o fim do ouro. E hoje, então, existem mais de 6.000 cidades fantasmas na região. Pouquíssimas ainda possuem construções da época, e uma delas é Buddy. A cidade, que antes parecia um cenário de filme de Velho Oeste, agora se transformou num cenário de filme de terror. Todas as casas estão exatamente como foram deixadas pelos antigos moradores. E alguns dizem estranhar a falta de objetos que antes se encontravam em determinado lugar. Estranho, não? Bom, hoje ela é aberta a visitações do público, então, se você tiver coragem, dá uma passadinha lá. Oradour-sur-Glane, França. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas invadiram a França e destruíram completamente Oradour-sur-Glane, levando a vida de quase 700 pessoas que ali moravam. Aqueles que não pereceram tiveram que fugir na pequena cidade, a deixando então completamente abandonada. Ainda hoje, tantos anos depois, é possível ver carros queimados e edifícios que permanecem congelados no tempo, assim como estavam lá em 1944. Oradour-sur-Glane, além de ser um lugar assustador por estar abandonado, também é um reflexo da monstruosidade do ser humano através da guerra. E para as famílias dos que faleceram por lá, se tornou um memorial. Esta cidade também está aberta para visitação hoje, e aqueles que vão até lá são convidados a ficar em silêncio durante toda a visita, em respeito à melancolia da tragédia que um dia se passou por lá. E você, teria coragem de visitar algumas dessas cidades que listamos no vídeo de hoje? Qual das cidades fantasmas você mais gostou? Qual você achou mais assustadora? Qual você achou mais interessante? Queremos ouvir a sua opinião aqui abaixo. Então comente, olha, e não saia sem curtir. Compartilhe com os amigos, ajude o canal. Aguardamos você no próximo vídeo.